começar, né, e depois ele em seguida dar as contribuições dele, né. Então, boa tarde a todos, né, os presentes aqui no Instituto Sherpa, também quem está online. Agradecer, né, ao coletivo, né, por essa organização tão empenhada, né, e pela oportunidade de a gente estar debatendo assuntos tão atuais, né, e que tem relevância aí para o debate, né, tanto da clínica, né, mas também da nossa vida coletiva aí, né, de como as pessoas estão se apresentando nos seus sofrimentos, nas suas dores, né, nas suas questões, nas relações, né, humanas aí, de sofrimento, de dor, né, e especificamente de adoecimento, né. Pela minha formação, né, eu vou tentar dar aqui, né, contribuição à visão sempre com a linha, né, do pensamento junguiano, mas também com perspectivas da psiquiatria, né, e aprofundando aí na questão psicodinâmica junguiana. Vou usar aqui, pedir permissão, né, usar aqui um roteirinho, né, só para organizar as ideias. A primeira questão que surge, né, quando a gente fala de adoecimento, né, psíquico, né, é a questão do normal e patológico, né. Se a gente fala do adoecer, a gente tem que ter em perspectiva, né, ter em tela que há essa dualidade, né. Se há o adoecimento, também deveria haver a normalidade, né. Mas como é que a gente pode, né, definir ou traçar bordas aí naquilo que é doença, que é patológica, daquilo que é normal, levando-se em consideração um objeto de observação, né, de perspectiva tão pouco palpável, né, tão abstrato, tão subjetivo, né, tão inapreensível de um ponto de vista mais concreto, né, que é a psique humana, né. Então, o normal e patológico aí já começa com a problemática, né. Ao longo do tempo, né, aí falando um pouco da psiquiatria, houve tentativas diversas, né, desde lá do século XIX, com Emil Kraepelin, né, que fez uma categorização bem detalhada de diversas doenças mentais, né, depois Eugen Bleuler, né, que foi colega lá, diretor do Jung, lá no Burgos, e outros, né, grandes psicopatólogos, né, como Kurt Schneider, e chegando inclusive aí mais no século XX com o Karl Jaspers, né, que foi um grande fenomenólogo, né, que fez um livro chamado Psicopatologia Geral, que fez uma descrição bem pormenorizada de todas as funções mentais e suas alterações, né. Então, essas tentativas, elas tinham perspectivas ora mais descritivas e com o surgimento, né, primeiramente mais descritivas, né, de observação, né, tá ali os doentes no hospital, né, na clínica, aí você vai percebendo que ele apresenta tal e tal comportamento, tal e tal reação, né, mas com o advento da psicanálise, depois da psicologia junguiana, essa tendência, né, aí no começo do século XX, aí com o surgimento também depois, lá para meados do século XX, dos sistemas classificatórios, do da CID, né, que aí foi evoluindo hoje até o CID-11, e depois da Academia de Psiquiatria dos Estados Unidos, americana, com o que chama-se DSM, né, o Sistema de Classificação das Doenças Mentais. Essa influência da psicanálise, né, das psicologias do inconsciente, elas inicialmente levavam a uma classificação que tinham em consideração o aspecto psicodinâmico, né. Mas aí, depois do metade do século XX, com o surgimento dos psicofármacos, né, o primeiro psicofármaco de relevância aí foi a clorpromazina, né, em 1950, 52, depois o haloperidol, né, que aí contribuiu aí para o controle de doenças psicóticas, né. Aí depois foram surgindo na década de 70, 80 os antidepressivos, primeiro os tricíclicos, depois os inibidores seletivos de serotonina, né. Então, também com o desenvolvimento das neurociências, né, exames de neuroimagem e por aí vai,
essa classificação ela tendeu a abandonar, né, os sistemas mais psicodinâmicos ou as categorizações que levavam em consideração uma psicogênese, né, como Jung fez lá no Psicogênese das Doenças Mentais, e se preocupar se reduzir apenas a uma descrição de sintomas, né? Você junta, né, faz checklist de sintomas, né? E esses sintomas são categorizados, né, normativamente em uma doença, né? Então, hoje nós temos aí, cada vez que surge uma nova classificação do DSM e do CID, né, novas doenças surgem, né, como derivações de antigas, né, e essa perspectiva psicodinâmica vai completamente sendo abandonada, né, para uma perspectiva puramente descritiva, inclusive até a fenomenologia aí do Karl Jaspers, né, dos grandes psicopatólogos, também foi abandonada, né, que viu o fenômeno ali com profundidade, né, de olhar para aquela pessoa e ver quais são as funções mentais aí que estão perturbadas, que são alteradas, né, em nível mais profundo também é abandonada e você fica fixado em classificações descritivas puramente, né. Mas aí, andando, né, assim, para essa perspectiva atual da doença mental, né, quando a gente vai olhar para a prática clínica, para a prática nos hospitais, nas clínicas, tanto da psiquiatria, né, como da psicoterapia, aquela perspectiva, né, que se tinha, acho que todos corroboram com essa ideia, que ainda existe, mas existe uma forma bem diferente, do estigma, né, que a doença mental era vista como algo que apenas é do outro, né? Eu quero estar longe disso, né? Assim, não vou para psiquiatra, assim, para que para psiquiatra, né? Até cataloguei aqui algumas frases, né? Eu vou lá para psiquiatra porque eu não sou doido, né? Psiquiatra não, de jeito nenhum, né? Doença mental é frescura, né? Por que você está indo ainda para o psiquiatra? Diz o marido para a esposa, né? Porque você não tem nada, é só ter força de vontade, né? Ou então é falta de uma trouxa de roupa suja para lavar, é falta de que fazer, né? É preguiça, né? Você está deprimido aí porque você está preguiçoso, né? Você não tem iniciativa na vida, você está aí à toa, né? Então, assim, se a gente for circunscrever assim, o termo loucura, né, como doença mental, assim, de uma forma mais geral, né? A loucura ela é sempre projetada no outro, né? Então, o outro que pode ou tem a possibilidade de ser doente. Eu nunca, né, vou admitir que eu posso ser louco, né? Mas hoje a gente está vendo outros fenômenos acontecerem na clínica e na sociedade em geral, nossos amigos, parentes, né? Está havendo um processo bem diferente, uma identificação com a doença, né? E cada vez mais procura de se consultar e de ter contato com o psiquiatra, né? Quem não passou pelo psiquiatra, alguém na família, né, já foi para o psiquiatra, né? E a pessoa pensou em ir, né? Que aí eu nomeei aqui como um glamour, né? Agora, o cara tem um glamour de ser paciente de um psiquiatra, né? Até já falei isso para alguns amigos. Eu fui para o aniversário de um conhecido e tal, aí estava na mesa, muita gente eu não conhecia, né? Que eu conhecia pouco. O Fred é psiquiatra, aí todo mundo, o Fred é psiquiatra, aí todo mundo senta perto de mim, né? Eu tomo um remédio tal, o que você acha, não sei o quê, né? E todo mundo já tinha um desses aqui, né? Então tem as seguintes frases, né? Não estou bem, eu preciso de um psiquiatra, né? Eu sei que eu tenho algo, né? Preciso descobrir o que é, né? Algo me atrapalha na vida, né? Deve ser alguma coisa que está disfuncional em mim. Por conta desse problema, só pode ser porque eu tenho algo que as coisas não dão certo, né? Então, a pessoa se identifica com algo que vai nomear, que vai descrever, né? Um processo aí de mal-estar que ela está passando, né? Então, o que é que faz, assim, essa mudança, né? Do estigma absoluto, né? Ou quase absoluto, para um glamour, né? Que é compartilhado por muitas pessoas, por muitas que a gente conhece e tal, né?
certamente há alguma coisa aí na nossa contemporaneidade, na nossa sociedade que, né, tem contribuído, se não de uma forma mais rápida agora, mas já progressivamente isso vem se instalando, não foi uma coisa de um dia para a noite, a gente só está observando isso de uma forma mais direta agora, né? Eu fiz assim, e faço, né? E converso com pessoas, converso com amigos, converso com o Siddhartha, às vezes a gente troca ideias, né? Mas uma coisa que me veio assim muito assim foi alguns aspectos coletivos, né? Principalmente a perda ou o vazio aí de certas estruturas que eram receptáculos de certas projeções nossas, né? Projeções aí, principalmente em nível de si mesmo, né? De sentido maior, né? De significado maior, né? Eu identifiquei assim, aí, histórico-coletivamente, né? A gente faz até um paralelo. A rapidez do lançamento de antidepressivos, de medicamentos psiquiátricos, aconteceu aí no final da década de 80, 90, né? E aí 2000 disparou, né? Que aí foi justamente depois aí do fim da Guerra Fria, né? Do fim dessa a questão da ideologia. Teve teóricos aí que disseram que era o fim da história, né? Porque finalmente o socialismo foi superado e tal, e agora só é o capitalismo e tal. Aí começa uma globalização aí, né? Intensificada, o neoliberalismo. E aí você tem certas projeções aí de ideologia, né? Política, né? De utopias aí que elas se fragmentam, né? Elas perdem força, né? Essa força de projeção aí no político, na ideologia, ou nos ideais, eles se enfraquecem muito, né? Outra questão que a gente viu foi a influência ou a perda da autoridade de forma mais significativa da Igreja Católica, né? E a gente vê também aí uma inversão de uma grande penetração das igrejas evangélicas, ou, né, principalmente algumas denominações neopentecostais, né? Com uma certa... Porque, apesar de ambas serem cristãs, a igreja ela tinha essa recepção, porque ela é como se tivesse uma autoridade, né? Que dá um sentido ali. No caso, o protestantismo, ele é mais... Cada um faz a sua interpretação, você tem várias denominações, né? Então, você tem uma pulverização aí desse poder agregador, né, digamos, de recepção do si mesmo, do self. Né? E outra coisa que eu vejo também é o fim do monopólio da informação, né? Eu lembro, quando eu era garoto, você que queria saber uma informação, você tinha que abrir no Jornal Nacional, 8h30 da noite e tal, né? Ou ler no jornal e tal, impresso. E agora todo mundo tem acesso a várias informações, diversas fontes, e você mesmo pode ser fonte de informação, né? Se você é fonte de informação e todo mundo é fonte de informação, qual a informação vai ser a real, a verdadeira, ou a correta, ou a boa, ou a ruim, né? E que vai ser verdade, então, né? Então, aquilo que talvez fosse liga aí, né, que desse sentidos aí, né, ou sentido religioso espiritual, ou sentido ideológico político, ou sentido, né, de ter instituições que me representam, que aí eu deposito, né, meu sentido de vida ali e tal, elas vão né, se enfraquecendo, né. E vem outra coisa aí, que aí, trazendo outras ideias paralelas, né, do próprio Jung, aí, que traz em Aion, né, ele fala já uma perspectiva de uma mudança de era, né, mudança de era para aquário. Tem um livro atual não, mas que eu percebi atualmente, que foi do Edward Edding, né, que é o arquétipo do apocalipse, né. Ele fala um pouco da mesma questão, que é como se houvesse uma tendência não há mais essa coisa da perspectiva de uma projeção do Deus, né, de Deus, ou de uma instituição que o represente, mas que a encarnação de Deus, ou podemos fazer a analogia engana do si mesmo, tem que ser em cada um, né? Cada um tem que seria no caso a era do Espírito Santo, a era da encarnação do Deus em cada um. Mas aí
como a coletividade ela está massificada, inundada de informações, a informação ela está pulverizada e há uma extroversão forçada, exageradíssima, né? A tendência é a perda do contato cada vez mais da interioridade, né? Você ter contato com si mesmo, com o seu interior, com sua própria subjetividade, seu inconsciente, né? Que falo um desenraizamento generalizado aí, né? Então, se há um desenraizamento generalizado, né, e uma extroversão forçada, como é que eu vou entrar em contato? Como é que eu vou entrar em contato com esse si mesmo e, portanto, conseguir encarnar esse si mesmo em minha vida, né? Ou dar um sentido mais profundo para a minha vida, né? Aí essa é a minha hipótese, né? Como um dos aspectos que tenta fazer essa substituição, né? Além de outras que a gente conhece, de você tentar, né, fazer prazeres excessivos e as próprias drogas mais tradicionais, né? Drogas sejam lícitas ou ilícitas, né? Álcool, cocaína, maconha e por aí vai, ou alucinógenos, por aí vai. As drogas lícitas, né, ou prescritas, né, ou elas passam a ser esse substituto, né? Mas mais do que as drogas, eu acho que as drogas é apenas a operacionalização prática disso, né? A gente tem a substituição do sentido, né, aí mais profundo, ou da ligação com a anterioridade é com uma doença, né, ou com um transtorno. O transtorno, a doença é que está dando liga, o que está dando sentido para a vida de muita gente, né? Então, eu anotei até aqui algumas respostas, né, porque essa manifestação psicopatológica tão massificada, tão disseminada, né, e a busca incessante por ter doenças, ou por buscar doenças, ou para a pessoa chegar no consultório já dizendo: eu li na internet, né, do Dr. Google, que tem a doença tal, né, e eu me identifico com ela, né, assim. A não ser não, inclusive essas doenças, né, que a gente está vendo mais de moda, né, de TDAH, tem paciente que diz assim: eu li que o transtorno borderline, me identifiquei com ele, assim. Você se identificou com o transtorno borderline, assim, que é uma questão bem pesada, bem difícil, né? Uma doença bem complexa, e a pessoa, ela mesma já foi lá e viu que se identificou e tal, né? Então, a doença como sentido de vida, né, que é essa, talvez uma das hipóteses principais, mas a doença como um alívio justificativo para não adaptação a certas exigências coletivas, né, de velocidade, de responder a diversas demandas, ou necessidades, ou demanda de trabalho, demanda da família, demanda, né? A velocidade excessiva aí da informação e da fluidez aí das comunicações, né? Então, às vezes a gente tinha que ter paciência, até para as coisas mais modernas, a gente tinha que ter paciência, esperar da meia-noite para ir discar a internet, para entrar depois de 2 minutos, né? Aí o cara, como não entrou em 0,1 milissegundo, agora está muito lento, não sei o que e tal. A gente não tem mais paciência, né? Como é que se a gente não tem paciência para abrir para pesquisar algo, para pesquisar um texto, para ler um texto, né? A gente vai responder as coisas agora sempre nos abreviaturas, né? Algumas abreviaturas que a gente nem sabe, assim, tem nichos, né, que pessoas conhecem, outras não sabem. Como é que a gente vai ter paciência, ou vai ter, com o nosso tempo, né, da nossa alma, da nossa profundidade, para entrar em contato conosco, né? Então vai ter que ser a resposta da solda, né, de dar o sentido rápido, né? É a doença que pode ser medicada ou que pode ser remediada, né? A doença como um alívio, né? Sim, talvez para uma culpa inconsciente de não ter que enfrentar o conflito, não ter coragem de enfrentar o conflito interno, né? Ou até sentir a dor, até sentir o mal-estar de sofrer, né, psicamente, ou de enfrentar certos conflitos que nos deixam aí, o que é que eu faço de mim ou da minha vida, né? Se eu não tenho coragem para isso, eu posso substituir isso por uma doença, um transtorno que explica e que me dá, não. Se eu estou indo atrás e alguém me disse, dá um diagnóstico bonitinho, legalzinho, de que tem algo
interessante, do que eu tenho algo aí que está desajeitado, né, assim, ou desregulado, aí um parafuso da minha cabeça que não está bem, né, uma disfunção aí dos níveis de dopamina, serotonina, noradrenalina, e a pessoa que me atendeu passa um remédio e eu estou tomando direitinho, então eu estou fazendo a minha parte, né? Então aí também entra como uma justificativa para eu não me responsabilizar também comigo mesmo ou com o meu próprio processo de desenvolvimento psíquico, né? E a doença também pode vir como justificativa para o fracasso, de não atingir uma super performance, né? Que eu vejo que todo mundo do Instagram tem uma hiper performance, que ele está conseguindo tudo, que está indo para um restaurante maravilhoso, que está viajando não sei para onde, que tem um carro lindo, que fez isso, que fez aquilo, né? E como é que eu não tenho a mesma performance, né? Só pode ser porque eu tenho algum defeito que eu vou corrigir e finalmente eu vou conseguir ser como os outros, né? E a outra questão, que aí é um buraco mais complicado, né? Uma coisa aí mais... A gente também pode refletir, mas também pressionar também, no sentido de que isso não possa ser imposto para a gente enquanto sociedade, né? É a doença como o diagnóstico como pré-requisito para uma resposta terapêutica farmacológica, né? Então, a doença, porque eu só posso, ou é mais propenso para eu vender mais remédio se eu tenho mais doença, ou se eu tenho uma sensibilidade maior à possibilidade das pessoas quererem se tratar de doenças, né? Então, doença barra remédio, né? Que se casa, produz essa ligação, fecha o ciclo, e há uma ligação aí meio perversa, né? Ou, para não dizer promíscua aí, desses sistemas classificatórios com a indústria farmacêutica, né? Isso sendo bem claro. Vou dar um exemplo, né? 2000 sou ruim de datas e tal, mas em 2012, 2011, o DSM ele cria uma denominação que não havia na classificação anterior, chamada transtorno déficit de atenção do adulto, que é onde só se falava do transtorno déficit de atenção da criança, né? E só se tratava geralmente de criança. No ano seguinte, ou poucos meses depois, se lança uma substância dos farmacêuticos chamada Venvance, né? Então, um sistema classificatório criou uma doença, né, colocou lá uma doença e logo em seguida é lançada uma droga que trata, né, em nível mais elevado essa doença e tem a patente ainda, né, e passou 10 anos aí com essa patente vendendo o remédio em um valor bem alto para a população. Então, essa relação promíscua aqui, né, que a gente também tem que estar ciente de que tem interesses aí também que se aproveitam de toda essa dinâmica coletiva e para lucrar muito, né? Então, a gente chega aí ao que a gente posso chamar aqui da neurose, né? Talvez o transtorno mais comum de hoje seja a neurose de querer ser doente, né? De precisar ser doente ou de querer ser doente, né? Seja de TDAH, de depressão, de ansiedade em geral, né? E até de terceirizar a doença, né? Tem gente que... eu tenho muito problema com a minha mãe. É porque eu pesquisei que ela é uma mãe narcisista, né? Então, sua mãe é narcisista. Então, o seu problema é porque sua mãe é narcisista. Então, a neurose de querer ser doente, né? Por que eu falo neurose, né? Porque na clínica a gente sabe que o psicótico é o único que não quer ser doente, né? O psicótico não quer ser doente e não quer tomar remédio. A gente tem que convencer o psicótico a tomar remédio, que é o sujeito que mais precisa, né, do remédio para pelo menos ter um pouco de contenção ou de organização, né, na desorganização que ele pode sofrer, né? Então, eram essas reflexões, né, que eu tinha assim, para lançar e, né, que o João vai complementar aí também com a experiência dele, que também fica aberto aí para ideias, opiniões, né, ou até contraposições assim, a essa perspectiva. Mas a nossa ideia e do grupo também foi trazer o debate, né? Trazer essas reflexões para
a gente começar a pensar nessas coisas e não deixar que elas nos dominem, né? Assim, ou que passem ao largo e a gente não toque nisso e deixa a banda tocar aí sem a gente se colocar, né? Eu acho que como junguianos, né, a gente tem um papel também de colocar a nossa perspectiva e contribuir coletivamente para essa questão. Que não é, assim, né, já conversei com psiquiatras, com psicólogos, com leigos, com outras pessoas, né? Uma dificuldade, ou assim, não existe um vilão específico, né? Ah, é o psiquiatra que gosta de passar o remédio ou que pode diagnosticar, né? As próprias pessoas estão querendo, né, ser diagnosticadas, estão buscando isso, né? E, né, eu não sou psicólogo, mas recebo muitos pacientes encaminhados para o psicólogo, né? E isso acontece, não vi um junguiano fazer isso, né? Acontece mais com outras abordagens, né, sem criticar ninguém, de um paciente veio para mim, né, dizer, o meu psicólogo disse que eu tenho um transtorno tal. Eu disse, é mesmo? Legal, assim, e mandou eu vir para cá para eu passar um remédio para a doença tal. Então, é uma perspectiva que também na psicologia, né, eu estou percebendo mesmo que muitos psicólogos estão entrando nessa questão, né, sem a reflexão, né? Então, o nosso papel aqui também, eu acho que um dos propósitos da nossa conversa é a gente começar a refletir, pensar, dialogar e tentar começar a fazer pontes aí para a gente ter uma nova perspectiva. Trazer algumas considerações que eu pensei, algumas questões que eu pensei, né? Eu escrevi alguma coisa, mas eu queria antes, né? Não vou... Toda vida que eu estou falando lá no IPRED ou que eu vou dar alguma aula, eu sempre coloco a questão de que eu vou falar desse lugar, que é da psicologia analítica, de Jung, que, né, pelo menos no Jung, como eu percebo, né, como eu leio. Porque eu não posso falar do Jung de outras leituras, porque eu acho que cada um de nós faz a sua leitura, faz a sua experiência em particular com a obra do Jung. Então, assim, eu sempre coloco isso para que... E aí eu digo, olha, eu estou falando isso exatamente porque as pessoas percebem que se amanhã for um psicanalista, for uma pessoa da TCC, for um gestalterapeuta, um ACP, vai trazer esse mesmo fenômeno lido de outra forma, né? E aí eu trago isso aqui que eu estou lendo, a proposição que me fizeram para falar de medicalização, a partir desse lugar e também a partir do lugar de ser uma pessoa que trabalha no IPRED, né, há 2 décadas, e o que eu escuto lá no IPRED, a questão do quanto as mães, às vezes, olha, meu filho precisa de um medicamento, meu filho é agressivo porque precisa de um medicamento, né? Escutar também algumas mães que dizem, né? Meu filho já toma, até uma amiga minha chegou lá e disse, olha, ele está tomando 5 medicamentos, o menino tem 7 anos. Eu disse, meu Deus, 5 medicamentos, né? Então, assim, da escuta disso, e também algo que, e é interessante que eu sou uma pessoa que não gosto muito de falar, né? Eu gosto mais assim quando é uma roda menor, ainda bem que não são muitas pessoas, mas eu gosto mais de falar, né? Mas a provocação de falar hoje para vocês aqui me refletiu uma coisa que sempre me questionou, o porquê, né? Durante o século XX a gente foi tendo esse esvaziamento, né, do papel da família, do papel da transgeracional, no sentido de passagem de um conhecimento de nossos avós para as mães, das mães para os filhos, né? E foi cada vez mais o profissional, né, o especialista, né, na educação, o especialista na saúde, foi tendo uma fala dentro dessa quebra, né? E aí eu acho que quando eu comecei a escrever, eu pensei muito também nessa questão. Então, para começar, quem me conhece também, eu gosto muito de poesia. Tento ser poeta, mas aí é outra conversa, né? Que a gente depois pode ter. E eu quero começar com um poeta, que eu sempre começo a maioria das vezes com que eu estou falando,
né, da teoria junguiana, eu estou falando lá no IPRED, porque eu acho que esse poeta, o trecho que eu trago desse soneto que ele escreveu, para mim sintetiza muito do que a gente pode pensar da psicologia analítica. Mário Faustino é um poeta do Piauí, é um modernista, ele vai viver ali no século XX, né? Morre muito cedo, mas ele trouxe uma potência muito grande na escrita dele. E ele diz assim: necessito de um ser humano, que me envolva de ser, contra o não ser universal, arcano, impossível de ler. Né? Ou impossível. Né? Isso para mim traz muito do que eu penso, né? Do que a gente pode pensar nessa relação que a gente tem com o outro, né? E o que a gente tanto teoriza dessa relação dentro da psicologia analítica. Né? E aí, o Mário Faustino, né, me levou, né, a pensar uma semelhança com a fala do Fernando, um cliente da Nise. Né? A Nise não gostava muito da palavra paciente. Quem já leu a Nise sabe disso, né? Ela gosta da palavra cliente. Um cliente da Nise. Eu não tinha nenhum brinquedo quando criança. Então sonhava todo dia com brinquedos interplanetários. O poder de sonhar com o que quiser, menos sonhar com o que é da Terra. Né? E Nise, na imagem do inconsciente, ela vai descrever o Fernando. Eu acho muito linda a forma como ela vai escrevendo o livro, porque é muito literária a Nise, né? E ao descrever o Fernando, ele diz: menino pobre, criado junto à sua mãe, modesta costureira, em promíscuos casarões de cômodos, aspirava a habitar uma casa somente dele, lugar íntimo e seguro. Esta casa que jamais existiu. A casa de Fernando foi uma casa onírica. Ele não a sonhou visto de fora. Imaginou-a no interior, onde pudesse levar uma vida aconchegante e secreta. Falar de medicalização deste fenômeno que atinge a todos nós, é preciso compreender que não se trata somente de medicamentos, como nos propõe Paulo Amarante e Fernando Freitas, num livro que eu indico para vocês, Medicalização da Psiquiatria, que é um livrozinho fininho, gostoso de ler, e que é da Fiocruz. Né? Como ele vai definir esse nosso fenômeno que a gente está pensando aqui? Ele diz assim: à primeira vista, medicalização sugere medicar. Né? Pela própria palavra nos diz isso. Né? Quer dizer, cuidar-se, né? Por meio de medicamento. O cuidado que nós temos conosco por meio de medicamento. Ou também exercer a medicina. Se bem que eu acho que aí a medicina é algo mais amplo da gente pensar do que só a medicina pensada aqui nessa frase. Mas aqui é uma citação do Paulo. Contudo, na verdade, esse fenômeno moderno chamado medicalização é polissêmico. Em comum, configura-se como o processo de transformar experiências consideradas indesejáveis ou perturbadoras em objeto de saúde, permitindo a transposição do que originalmente é da ordem do social, do moral ou político, para os domínios da ordem médica e práticas afins. Né? Quais são essas experiências consideradas indesejáveis ou perturbadoras? Indesejáveis para quem? Perturbadoras para quem? Como a psicologia analisa, teoriza sobre as experiências consideradas indesejáveis ou perturbadoras? Como Jung vivenciou suas experiências indesejáveis ou perturbadoras? Podemos encontrar alguma pista disso, né, nos livros negros ou no livro vermelho. Jung escreveu nos livros negros, no volume 2, em 12 de novembro de 1913. Uma grande tarefa estava diante de mim. Eu via seu tamanho gigantesco e seu valor e sentido esquivavam-se de mim. Encontrei-me na escuridão e, tateando, segui minha trilha. Essa trilha levava para dentro e para baixo.
Eu fiquei me perguntando que caminho, que trilha, né? Vamos imaginar que essa trilha que Jung está nos propondo, né? Hoje a gente pode pensar que nós temos duas trilhas diferentes. Uma trilha de alguém que queira ir para dentro e para baixo, e outros que, como eu acho que é a razão hoje mais clara da nossa época, que é simplesmente se horizontalizar. Né? Continuando o Jung. Aí ele continua, é o começo do livro que eu acho lindo e que muita gente já citou em outros textos. Minha alma, onde estás? Tu me escutas? Eu falo e clamo a ti. Estás aqui? Eu voltei, estou novamente aqui. Eu sacudi de meus pés o pó de todos os países e vim a ti. Estou contigo. Após muitos anos de longa peregrinação, voltei novamente a ti. Devo contar-te tudo o que vi, vivenciei, absorvi em mim. Ou não queres ouvir nada de todo aquele turbilhão de vida e do mundo? Mas uma coisa precisa saber. Uma coisa aprendi, que a gente deve viver esta vida. Em 1912, Jung estava com 37 anos. Havia encerrado sua colaboração com Freud e se afastado da presidência da Sociedade Internacional de Psicanálise. Inicia o período nominado por ele de confronto com o inconsciente, em Memórias, Sonhos e Reflexões. Esse confronto só foi possível pelo espaço de liberdade para escutar as imagens do seu mundo interno. Suas expressões oníricas e imagéticas, permitindo eu seguir a trilha que levava para dentro e para baixo. Foram experiências indesejáveis e perturbadoras. Quem já leu aqui os livros negros sabe que não foi fácil, né? Para o Jung. E eu fiquei pensando o quanto, na nossa sociedade hoje, nós temos suportes para fazer uma caminhada dessa. Né? É uma das coisas que eu fiquei pensando escrevendo o texto. Ele não sabia o quanto estava distante de sua alma. Por isso ele vai perguntar, né? Minha alma, onde estás? Tu me escutas? Né? Ela está distante. Será que ela está ouvindo? Né? Onde ela se encontrava? Se poderia escutá-lo? Quem lê os livros negros percebe o quanto foi visceral para Jung a trilha proposta pela deusa Anaké, a deusa da necessidade. Né? Eu acho que às vezes a gente usa de uma forma um pouco banal essa palavra necessidade. Ela tem uma força. Ela é uma coleira que nos puxa. Necessidade é respirar, necessidade é comer. Né? E necessidade é Anaké que precisa Jung viver isso. Quanto nós precisamos viver, né, das coisas que nos perturbam, das coisas que nos são dolorosas. O que é que a dor pode me falar? O que é que o meu transtorno pode me dizer? Transtorno não no sentido DSM, transtorno no sentido do nosso cotidiano, né? O quanto eu posso me soltar, ter um espaço de liberdade e não estar aprisionado à necessidade de buscar no outro uma resposta que está em mim. Ou que está no outro que está em mim. Né? Mas continuando aqui. Ele não naufragou, e aí eu escolhi essa palavra naufragou porque eu sou meio louco agora com as datas. Como eu estou ficando com meus 60 anos, eu comecei a perceber que eu tinha que buscar as datas, né, das coisas, porque eu sempre fui muito intuitiva, quer dizer, intuitivo, que se me perguntar, fulano nasceu quando? Né? E eu sei lá quando é que nasceu, o aniversário de fulano é quando? Sei lá quando foi. Né? Então, aí eu disse, agora toda data que eu estou lendo Jung, eu vou atrás. Quando é que aconteceu isso, né? Aí eu botei essa palavra aqui para fazer essa brincadeira com vocês. Ele não naufragou, né? Porque foi exatamente o ano do naufrágio do Titanic. Que aí a gente pode simbolizar, né, com toda a tecnologia daquela época, né? E que acabou naufragando
na primeira viagem dele. Pois se permitiu dialogar com o outro, ou com os outros, tão vivos quanto ele nele. Né? Escreveu sobre suas vivências e diálogos com esses outros. Barbara Hanna, em seu livro dedicado à vida e obra de Jung, nos permite vislumbrar os motivos dele escrever os livros negros e a edição do livro vermelho. Ela relata, quando se perguntava se era o menino sentado na pedra, vocês se lembram desse episódio, né? Que está em Memórias e Reflexões, que ele tem muito essa brincadeira de sentar na pedra, né? E aí, que é uma brincadeira, como toda e qualquer brincadeira da nossa infância e da nossa vida adulta, ela é sempre o nosso processo de se relacionar com o ambiente e com os outros. Quando se perguntava se era o menino sentado na pedra ou a pedra em que alguém estava sentado, o pequeno Jung já estava inconscientemente intrigado pelo que chamou, cerca de 80 anos depois, que é quando ele está escrevendo Memórias, Sonhos e Reflexões, o espinhoso problema da relação entre o homem eterno e o homem terreno, no tempo e espaço. Esse é o grande dilema que eu acho que a gente pode ter quando pensa hoje na medicalização, que nos orientaliza na sociedade que nós vivemos hoje. E, consequentemente, não nos permite mergulhar em nós. Chegou até a dizer que a questão decisiva para o homem é: ele se relaciona ou não com algo infinito? Esta é a questão fundamental de sua vida. Veremos esse espinhoso problema reaparecer de muitas formas ao longo de toda a sua vida, né? Em toda a obra do Jung. A relação entre o homem eterno e o homem terreno se acha no grande diálogo do livro vermelho, entre o espírito desta época e o espírito da profundeza. Vejamos o que diz Jung. Quando falo em espírito desta época, preciso dizer, ninguém e nada pode justificar o que vos devo anunciar. Justificação para mim é algo supérfluo, pois não tenho escolha, mas eu devo. Olhando aqui de novo, né? Veja bem, eu não tenho escolha, eu devo. Eu aprendi que, além do espírito dessa época, ainda está em ação outro espírito, isto é, aquele que governa a profundeza de todo o presente. O espírito dessa época gostaria de ouvir sobre lucros e valores. Também eu pensava assim, e meu humano ainda pensa assim. Mas aquele outro espírito me força a falar, apesar disso, para além da justificação de lucros e de sentido. Cheio de vaidade humana e cego pelo ousado espírito dessa época, procurei por muito tempo manter afastado de mim aquele outro espírito. Por isso a pergunta, minha alma, onde estás? Né? Mas não me dei conta de que o espírito da profundeza possui desde sempre e pelo futuro afora maior poder do que o espírito desta época, que muda com as gerações. O espírito da profundeza submeteu toda a vaidade e todo orgulho à força do juízo. Ele tirou de mim a fé na ciência, ele me roubou a alegria da explicação e do ordenamento. E fez com que se extinguisse em mim a dedicação aos ideais dessa época. Forçou-me a descer às coisas mais simples e que estão em último lugar. Percebemos nesse trecho do livro vermelho, a força da emoção e da presença da deusa Naki, na expressão literária de Jung.
Nas primeiras décadas do século XX, quando o desenvolvimento da ciência e do progresso, a modernidade expressava sua crença no futuro, Jung vai dialogar com imagens de um passado profundo. Ele tentava promover no homem moderno europeu a vivência de suas raízes, de sua ancestralidade, de sua alma. Momento em que o espírito da profundeza silenciava para retornar nos sintomas patológicos. Transtornos de um corpo divorciado de uma psique, que é o que nós vivemos hoje. Quem trabalha aqui em alguma instituição de saúde sabe que tudo se resolve pelo nosso organismo. Não vou chamar corpo porque o corpo não pode se dissociar da psique, mas há uma fantasia científica de diferenciação disso, ou de que o orgânico, tudo está no biológico, né? Um corpo orgânico, biológico, sem alma, onde o conhecimento se encontra externo, fixado nos objetos. O espírito dessa época se torna absoluto, tentando silenciar o espírito da profundeza. É o que vivemos hoje. Acho que esse é o nosso dilema, né? E fixado nos objetos, entendam bem, para mim, né, eu acho que nós vivemos numa sociedade em que a energia nossa é muito mais estar no objeto, né, do que no sujeito. Então nós nos esvaziamos, nós nos horizontalizamos exatamente por essa questão, né? Muito raramente a gente faz discussões que retornem essa energia para o sujeito. Então, é o medicamento, é o adoecimento, como ele falou, está no outro, né? Esse outro não é só uma pessoa, esse outro é o ambiente que nós estamos, é os objetos que nós consumimos, né? É tudo que está ao nosso redor. Para Jung, o espírito dessa época muda com as gerações, mas o modelo capitalista e patriarcal que nós temos, há um esvaziamento da consciência histórica, um apagamento das condições históricas de formação das gerações. Apesar de nós falarmos, na hora que eu estava escrevendo isso, eu estava pensando, gente, a gente tem mania de falar de gerações, geração Z, Y, T, X, né? Tem N gerações. Mas vocês já notaram que quando a gente fala dessas gerações, elas estão estanques, elas estão ahistóricas. Elas só têm sintomas, né? Elas só têm comportamentos. Né? A gente não mergulha na raiz do porquê aquela geração foi formada. Né? Como a gente está aprisionado no espírito da época. Vê bem que eu tirei, né, da ideia, né, do Jung, né, o dessa época. Estou falando do espírito da época. Por que eu estou falando do espírito da época? Porque eu acho que há uma forma de falar na nossa sociedade hoje que naturaliza o que é próprio da cultura. E nós achamos que as coisas sempre foram do jeito que são. E aí a gente perde o passado, consequentemente, a gente desconstrói o futuro. Né? Ocorre uma naturalização da cultura, idealização da imagem de sociedade sempre a mesma. Sem ancestralidade, consequentemente, sem futuro. Né? É aqui a grande força de um Cronos, né, que está separado. Ele deixou de dar as mãos dadas com o Puer. Né? Se o Puer nos verticaliza, né, nós estamos presos a um Cronos que não nos tira, não nos joga para uma verticalidade que o Puer pode nos dar. Né? Nós acabamos sempre ou usando um Puer em que eu preciso consumir sempre e que cada objeto que me chega, ele tem um valor quase zero, até que eu me desgaste dele e eu vá para um novo objeto, que a sociedade nos pede isso, né? Ou, de um outro lado, um Cronos que nos mantém sempre num pensar a qual a gente não consegue
sair, porque nós não temos mais as raízes. A Cronos, no seu sentido positivo de nos dar raízes, vamos lembrar que Cronos não é só aquele que nos devora, mas Cronos é aquele Deus da vegetação, das plantações, da colheita. Ele não só ceifa, ele também colhe os frutos que nós vamos comer. E aí a gente não está fazendo essa segunda parte. Estamos na primeira. Não sei se vocês vão concordar, depois vocês discordam, né? As pessoas presas nesse ciclo de repetição, né? Que eu acho que a gente vive esse ciclo de repetição. Então, né? Eu estava até comentando com ele um livro que eu comecei a ler e que me impactou, né? Mas aí eu decidi não usar muito esse livro, Anatomia de uma Epidemia, que é um texto que fala sobre essa questão, né, do quanto a gente usa medicações, né, um texto sobre a sociedade americana, sobre a medicação. E é interessante esse ciclo que, se eu estou adoecido, eu tenho que tomar a medicação, e essa medicação eu vou tomar porque eu tenho um transtorno e eu vou tomar para o resto da minha vida. Ora, isso gera uma questão, né, financeira, uma questão mercadológica imensa, né? Que é uma construção do século XX, do final do século XX, que a gente tem que pensar, como é que eu tenho um transtorno, eu já tenho aqui a medicação que tem a ver com esse transtorno e eu vou tomar para o resto da minha vida. Veja que isso é diferente quando a gente tem essa medicação para nos ajudarmos a entrar na nossa interioridade, a buscar o nosso espírito da profundeza, a fazer com que ele fale, que ele deixe de ser sintoma. É assim que eu penso um pouco. Mas vamos lá. Então, esse aprisionamento, né, é um aprisionamento em relação ao que está fora, em olhar para fora, né? Como nos diz o Kingsley, não sei bem a pronúncia dele, não, mas o Kingsley, que ele diz, né, no livro dele, nós sempre queremos aprender com o que está fora de nós, absorvendo o conhecimento de outras pessoas. É mais seguro assim, né? O problema é que sempre é o conhecimento das outras pessoas, né? Não é o nosso, né? O conhecimento das outras pessoas. Veja que a gente está sempre confiando no outro. O outro é que vai me dar o diagnóstico, o outro é que vai dizer o que eu tenho que estudar, o outro é que vai ditar qual é a especialização que eu devo fazer, o outro é que vai dizer qual é o meu papel social, profissional, né? Então, eu sou sempre legitimado somente pelo outro, né? Nós já temos tudo o que precisamos saber na escuridão dentro de nós mesmos. Lembre que a escuridão dentro de nós mesmos é o que a gente está vendo aqui quando o Amarante fala, né, do que ele vai chamar aqui, né, das experiências consideradas indesejáveis ou perturbadoras. Essa é a escuridão, né? E a escuridão que a gente não quer ver. A gente quer botar alguma luz. No nosso caso aqui, essa luz a gente pode fazer, né, uma associação com a palavra sim, com a palavra medicamento. Mas a gente quer botar alguma luz porque a gente não quer olhar a luz que há na escuridão, né? Então, nós já temos tudo o que precisamos saber na escuridão dentro de nós mesmos. O anseio é o que nos vira do avesso, até encontrarmos o sol. Essa frase é muito bonita. O anseio é o que nos vira do avesso, até encontrarmos o sol e a lua e as estrelas dentro de nós, né? E aí eu queria terminar, né, com um poema. Como amanhã é o Dia das Mães, eu trouxe um poema que o nome é Mãe, do Fábio Valtraibano, que é um poeta, se eu não me engano, paulista, né? E que ele é psicólogo e psicanalista, então eu disse, olha, tem tudo que a gente está precisando, né?
Então, é uma homenagem que eu faço às mães que estão aqui, a todas as mães, as que estão nos assistindo. E eu espero que vocês gostem do poema. Então, me informaram que os pertences da paciente, um par de brincos, mais um colar, deveriam ser retirados, pois há quem se fira ou fira os outros em tal estado. Minha mãe suplica, precisa de talismãs para passar a noite fora de casa. Só assim ficará protegida. O inimigo não a tocará. Expliquei-lhe que não era o caso para tal rigor. Minha mãe não era disso, só estava muito triste e confusa. A funcionária atendeu a contragosto, devolveram-lhe as bijuterias. Assinei o termo de responsabilidade. E ainda pude ver os enfermeiros chegando antes de ser forçada a sair. Obrigado.